Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudo da presente noite. E assim seja. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses 5:18. A pedra segura, o espinho previne, o ferro remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade diverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, e bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor de Deus. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recursos menos desejáveis. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim o vosso pensamento e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, conduz o anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interesais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas serão atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que o vosso dessa paz
possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus Cristo, da irmã veneranda, do seu equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Então, a semana passada, a gente estava analisando a sua orientação final. Nosso amigo tinha afirma que, desse modo, utilizando-se da caridade como guia, da oração como instrumento de iluminação e do conhecimento como recurso de libertação, os adeptos sinceros do Espiritismo não se devem deixar influenciar pelo moderno terrorismo de natureza mediúnica, encarregado de amedrontar, quando o objetivo máximo da doutrina é libertar os seus adeptos a fim de se tornar felizes. E a gente viu um pouco sobre o guia que é a caridade, que é o caminho que a gente deve agir. Tudo que a gente for fazer, o caminho deve ser da caridade. E quando a gente fala de ação, a gente fala de vontade. Então a nossa vontade tem que estar na direção da vontade de Deus. Não é assim que a gente fala no Pai Nosso, como foi feito aqui agora, seja feita a sua vontade na terra e no céu. Não foi assim que foi dito aqui, a tudo dai graça, como Paulo estava orientando os nossos amigos. Então a gente tem que entender que a nossa vontade tem que estar se adequando à vontade de Deus. E a vontade de Deus é o amor sublime que é a caridade. Então é nessa caridade que a gente deve trilhar o nosso caminho, baseado naquela tríade, como a gente já viu que está no livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência diante das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então a nossa vontade tem que estar aqui, no caminho da caridade, e não no caminho do nosso desejo, porque a maioria das vezes a gente quer que o nosso desejo seja realizado, a gente quer que nossa intenção seja o objetivo da nossa vida, e não é assim que a gente tem que fazer. Quem sabe o que a gente precisa é Deus, não somos nós. E Deus dá a cada um aquilo que cada um precisa. E a vontade de Deus na sua vida é a vida que você tem, com o corpo que você está usando, o seu espírito imortal, com a família que você nasceu, com os pais que você tem, os irmãos que você tem, os filhos que você tem. A vontade de Deus é você estar onde você está agora, a cidade onde você está vivendo, os amigos que você está tendo. Essa é a vontade de Deus. Adianta reclamar do corpo, do marido, da mulher, dos filhos, do pai, da mãe, do meio social que você está, da profissão que você está exercendo? Não. A tudo dai graça. Toda vez que você se sentir incomodado, pergunte para você mesmo: o que é que a vida quer de mim? Não fique pensando no que você quer da vida, porque o que a vida quer de você é a vontade de Deus na sua vida, que é a vida que você tem. A gente faz justamente o oposto. A gente vive aqui para realizar e conquistar a vida que a gente quer ter, e não a vida que Deus dá para a vida da gente. E isso é muito interessante, porque se você vai no caminho de Deus, tudo vai dar certo no final. Eu falei no final, eu não falei na caminhada. Na caminhada eu vou ter que trabalhar a caridade. O final vai ser bom se eu fizer a caridade. Agora, se eu quiser fazer a minha vida de acordo com o que eu quero, a coisa vai ficar complicada.
Porque você vai bater de frente, você vai se chocar entre a vontade de Deus e a sua vontade. Quem você acha que vai ganhar? Então, que a gente use a nossa vontade no caminho da caridade. Esse guia, esse caminho é a nossa vontade. Que a gente use da oração como instrumento de iluminação. E quando a gente fala de oração, a gente fala de sentimento. Porque como é que deve ser feita a prece? Com fé é sentimento, fervor é emoção, e sinceridade quando você não mente. Então, quando se fala em oração como instrumento, é você trabalhar a sua afetividade no caminho do bem, do belo e do bom, que é o que a oração te proporciona. Ela vai te proporcionar, como a gente sempre falou, luz para a tua vida e força para a tua vontade. Então, use a oração como meio de afetividade, porque na oração eu estou indo atrás do que é superior a mim, que vai me trazer luz, que está além da minha capacidade egóica de viver, para que essa luz esteja de acordo com a vontade de Deus e eu possa sair dessa encarnação melhor do que quando entrei. Então você está vendo, está trabalhando a vontade e a sua afetividade quando você faz a oração. Entende? E quando ele fala aqui, o conhecimento como recurso de libertação, conhecimento é capacidade cognitiva. Conhecimentos são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Então você vê que ele está dando 3 rotas para a gente, em que uma é a vontade, a outra a afetividade, e a outra é a minha razão, que é o conhecimento. E ele fala que esse conhecimento é o recurso de libertação. E não pense que ele está inventando isso, não. Porque Jesus já havia falado isso para a gente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento, crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, exemplificadas na prática. Não é o conhecimento quem vai libertar, mas a verdade que tem no conhecimento quando eu praticar. Entende? Por isso que é bom a gente definir conhecimento, porque a definição atual hoje de conhecimento está de acordo com o que Jesus falou. Crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, exemplificadas na prática. Isso vai me libertar. Então é assim que eu tenho que entender o caminho que eu devo percorrer. Como é que eu vou trabalhar com a minha vontade, com a minha afetividade e com o meu conhecimento? Entenda, quando ele fala libertar, essa palavra tem um peso enorme. Entende? Então eu trouxe até a definição para vocês aqui. Entende? Libertação é a ação ou efeito de pôr ou pôr-se em liberdade. E essa palavra a gente tem estudado já bastante ela aqui. Eu acho que é na segunda-feira que ele falou tanto dela. Liberdade é a capacidade, é o direito que cada pessoa tem de agir sem coerção, exercitando a sua vontade, porém respeitando a lei. É aí que está essa palavra liberdade. A capacidade que a gente tem de respeitar a lei. Então, quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, esse conhecimento é a lei de Deus. É o conhecimento mais profundo que existe. Eu posso conhecer a lei de Deus. E eu tenho a liberdade de, respeitando essa lei, trabalhar ela em tudo na minha vida para que eu me torne uma pessoa melhor. Por isso que a gente fala, lei de liberdade é uma lei natural. É uma lei que só vai trazer coisas boas para a gente. Porque você vai usar de tudo que Deus está te dando, que está ao teu alcance. Tudo. Desde que você respeite Ele e trabalhe pelo seu progresso. A gente está aqui para cumprir também a lei do progresso. A lei de liberdade vai me levar à lei do progresso. Então o conhecimento é fundamental para que eu, conhecendo a lei de Deus, para que eu, conhecendo a verdade, eu possa me libertar trabalhando essa lei da maneira correta e em busca do meu progresso.
Não é difícil de se entender isso. É uma coisa muito fácil. O difícil é você sair das suas crenças limitadoras do seu ego para poder enxergar tudo aquilo que Deus está te dando, que é o teu progresso. É aí que está a nossa dificuldade, em querer abrir mão dos nossos preconceitos para ir atrás de definições que são verdadeiras. Não foi à toa que Jesus falou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele é o caminho de todas as crenças que são realmente verdadeiras. E da vida como vida de V maiúsculo, que é a vida do Espírito. Jesus sempre falou a palavra vida no sentido da vida espiritual. Nunca da vida humana, que é transitória e passageira. Então, eu posso, usando a doutrina espírita, praticar isso tudo que está ao meu alcance. Tendo utilizado a caridade como guia, minha vontade, a oração como instrumento de iluminação, que é a minha afetividade, no conhecimento como recurso de libertação, que é a minha razão, a minha cognição. Os adeptos sinceros do Espiritismo não se devem deixar influenciar pelo moderno terrorismo de natureza mediúnica. E aqui ele fala essa palavra que tem um peso enorme: sinceros. Se você realmente é espírita, você não vai deixar se levar por isso. Tem uma palestra do Raul Teixeira, eu vi esses dias atrás. Quando eu vou fazendo minha caminhada, eu vou vendo vídeo para passar mais rápido, porque senão eu não aguento ficar em cima daquele troço. Então eu vou ouvindo palestra. E ele disse: o Espiritismo não é para quem quer, o Espiritismo é para quem aguenta. E eu acho muito interessante isso. O Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque não é fácil aguentar a doutrina. Ela não te cobra nada, tá entendendo? Mas ela te mostra uma verdade que chama a tua consciência para uma atitude que você tem que abrir mão dos seus preconceitos. Se você não abrir mão dos seus preconceitos, você não vai aguentar ficar dentro da doutrina espírita. E o que é mais interessante, sabe, e mais problemático, é que muitas vezes as pessoas não aguentam e trazem seus preconceitos para dentro do movimento espírita. Fazem da casa espírita um puxadinho da sua casa, um quintal de onde ele vive. E enche o movimento espírita de seus preconceitos. E acha que estão fazendo certo. E isso é de uma gravidade extrema. Porque a doutrina tem que trazer luz para nós. E não a gente, na nossa limitação, querer trazer nossa luz para dentro da casa espírita. Isso é muito grave. Eu sempre falei, desde que a gente começou a estudar aqui, o nosso destino é só um: a doutrina. Não interessa o que um acha, o que o outro acha, não interessa. O que interessa é a doutrina. E desde que aconteça alguma dúvida, algum questionamento, vai na doutrina que você tem resposta. E segue a doutrina. Então a doutrina não é para qualquer um. Não é para quem quer. A doutrina é para quem aguenta. E aguenta estudar para colocar em prática. E para você aguentar, você tem que abdicar de você mesmo. Porque foi assim que Jesus falou também, quando trouxe para nós o Evangelho. Se queres ser salvos, abdica de ti mesmo. Abraça a tua cruz para depois me seguir. Também o cristianismo não é para qualquer um. É para quem aguenta. E aguenta viver essa verdade e trazer isso para a sua vida. E trazer com essa lucidez que ele está dizendo aqui. Ele vai fazer não porque estão dizendo que é para fazer. É porque ele entende que a caridade é o caminho da vontade dele. E ele não vai fazer o que tem vontade. Ele vai fazer o que a caridade pede. Do mesmo modo que a gente diz que a caridade é benevolência para com o próximo, indulgência diante das imperfeições alheias e o perdão das ofensas, entenda: para eu praticar isso, eu tenho que primeiro começar comigo mesmo. Você está sendo benevolente com você mesmo? Você está praticando o bem com você? Entendendo por bem aquilo tudo que é bom, que é lícito, que é verdadeiro, que é justo e valioso do ponto de vista moral? Você está praticando bondade com você mesmo? Você está sendo indulgente
diante das suas imperfeições, sabendo se auto-perdoar e colocar em prática tudo que você precisa para não cometer mais os erros que você precisava para poder praticar esse auto-perdão? Porque se você não pratica caridade com você mesmo, você não vai dar o que não tem. Se você está dando o que você não tem, você está vivendo de máscara de ego. Você está vivendo de hipocrisia. E é muito triste o destino do hipócrita. Um dia a verdade vem visitá-lo. Isso chama-se de desilusão. Então entenda que é assim que eu tenho que viver a minha vida. Seja caridoso com você mesmo. Depois seja caridoso com os seus. Depois seja caridoso para com todos. O que eu acho interessante é que as pessoas chegam na casa espírita querendo fazer caridade com os outros, que nem conhecem. É fácil fazer caridade com quem não conhece. Eu quero ver você fazer caridade com aquele que você conhece, está na tua casa, que dorme contigo, que te aguenta. Pratica caridade com ele. É esse que você precisa praticar. Pratica caridade com você mesmo, praticando o autoconhecimento para se corrigir. Por que é que as pessoas não fazem esse autoconhecimento todo dia? Por que é que não fazem o autoconhecimento já durante o dia? Não fazem por isso, porque não sabem trabalhar a caridade consigo mesmo. A pessoa foge de si. Mas Jesus já tinha alertado para a gente no segundo mandamento, que é igual ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que saber se amar, para depois amar ao próximo. Então faz caridade contigo mesmo. Te ama. Trabalha o alto amor. A gente já estudou isso aqui. O alto amor envolve autoestima, autoaceitação, autovalorização, autoconfiança e autorrespeito. Trabalhe essas 5 coisas contigo, para que depois você trabalhe também com o próximo. Autoaceitação, autoestima com relação ao próximo, valorização do próximo que está ao teu lado, porque o que a gente vê é o nego reclamar um do outro. E é como a gente diz, está reclamando, é ruim, então fica sem ele. Está reclamando do marido? Fica sem ele. Vai viver sozinho. Então. Está reclamando da mulher? Também fica sem ela. Se vira, vai viver sozinho. Porque reclamar todo mundo quer. Porque a gente sabe exigir muito do outro para a gente. A gente às vezes não sabe reconhecer o esforço que o outro está fazendo. Mas sabe reconhecer o que ele quer que ele faça para a gente. E quando a gente não é muito satisfeito, reclama. Você acha que esse é o caminho da caridade? Não sejamos hipócritas. Vamos trazer a doutrina para a nossa vida. Essa é a função nossa. E não querer fazer da casa espírita um puxadinho da vida da gente, em que a gente vai se sentir muito bem com aquilo que está falando lá dentro e achando que aquilo ali é a verdade. Porque não é. Verdade é isso que a gente está estudando, que é a doutrina. Vai fazer oração, trabalha com afetividade nisso, mas fazendo oração com sinceridade. Depois que você fez sua parte, o melhor que podia, nas condições que tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Vai fazer oração depois que você deu suor e está dando suor na sua vida para aquilo que você está querendo conquistar ou tendo que realizar. É assim que a gente fala. Oração, do jeito que ele diz aqui, como iluminação. Para que eu melhore mais ainda como esforço que eu estou praticando. Olha, tem algumas coisas que acontecem na vida da gente e algumas que surgem durante reuniões mediúnicas que a gente fica abalado com a coisa, sabe? Um dia eu estava esclarecendo um irmão que tinha padecido do alcoolismo, e depois que eu expliquei para ele que ele podia ter se libertado daquilo, eu fui falando algumas coisas para ele, ele uma hora virou para mim e fez: é isso, né? Era só eu ter dito não. Rapaz, quando ele disse aquela coisa assim, mas numa sinceridade tão grande, eu parei. Foi uma coisa que veio tão de dentro do coração dele, sabe? Foi uma sinceridade tão grande que aquilo ali marcou a gente, sabe? Essa reunião é uma das reuniões que ficou inesquecida na minha vida, sabe? E às vezes eu conversando com meus filhos sabem dessa reunião também, estavam presentes. E quando a gente está questionando algumas coisas assim,
Às vezes um olha para o outro e diz, é só dizer não. É só dizer não. O resto que você está inventando são desculpas do ego para te fortalecer no teu vício. Você tem que ser lógico. Você tem que ser coerente. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser sincero. Diante daquilo que está te incomodando e que você sabe que é errado, olha, mas olha de cima para baixo. Olha como se fosse teu espírito falando com o teu corpo que está viciado. E vê se isso não é verdade. É só dizer não. E tocar a vida para frente. É para tudo que serve isso, sabe? Foi preciso uma existência inteira de sofrimento daquela criatura. E que passou por dificuldades imensas, tanto do ponto de vista da família que ele nasceu, quanto da família que ele construiu. Mas ele aprendeu. E eu tenho certeza, sabe, que o que ele aprendeu, ele não vai esquecer jamais. Jamais. Porque é uma verdade que não inquestionável. Quando você olha espiritualmente para uma situação, que você sabe que precisa sair dela, e que você não fica arrumando desculpa para continuar nela. É só dizer não. E depois que você faz isso, a sua parte, faça a sua oração. Peça a Deus força, para que esse não tenha consistência, para que esse não sirva de disciplina na sua vida. Porque a visão espiritual do caminho correto a ser percorrido, você já teve, é dizer não. Você entendeu que o seu espírito vai chegar à perfeição e depende do esforço seu. Você entendeu que os vícios que você causou para você mesmo, você pode e tem e vai superar. Cedo ou tarde, vai. Deus não fez o filho dele para ficar eternamente vicioso. Então aprenda a dizer não. Aprenda a não fazer aquilo que é vicioso. E nos momentos de dificuldades, usa da oração. Pede força a Deus, porque Ele vai te dar. O que a gente precisa é começar a caminhar. Estímulo ao lado da nossa caminhada você vai ter. Mas quem vai ter que andar é você com suas pernas. À medida que você vai andando, você vai encontrando novos amigos no caminho. E esses novos amigos no caminho vão te dar cada vez mais força e luz para que caminhem todos juntos na direção do bem. É isso que a gente precisa, sabe? Ter esse conhecimento superior, que liberta. Esse conhecimento que eu vou respeitar a lei de liberdade que Deus deu para mim, para que eu faça o que é certo, o que é correto e vença as minhas dificuldades. Mas que eu seja sincero. O adepto do Espiritismo precisa ser sincero. Ele precisa ser honesto. Ele precisa ser verdadeiro. E não ficar arrumando coisa para se escamoteando para fazer coisa errada. E principalmente ficar arrumando licença moral. A gente já estudou aqui várias vezes. A licença moral é a minha decisão de continuar indo no caminho da inferioridade da vida. Ninguém tem que viver de licença moral. É por isso que Jesus falou para a gente, seja o teu sim, sim, teu não, não. O que disso passa vai te causar mal. Ele não falou que vai ter um dia que eu vou fazer mais ou menos, não. O mais ou menos, ele é duplamente culpado. Ele sabe muito bem o mais que está ao alcance dele praticar, mas ele se entrega para fazer o menos. Porque é o menos que ele sente apetite na vida, com a inferioridade que tem. Então seja sincero, seja verdadeiro e vá à luta. Vença as suas dificuldades, porque é você que se constrói, não são os outros que vão lhe construir. Não é Deus que vai te construir. Deus vai dar as ferramentas para que você se construa. Não fica pensando, uma hora Deus vai me dar, uma hora vai cair do céu, outra vai... Isso é ilusão do ego. Deus ajuda os que trabalham. E que trabalham da maneira correta.
Então usa das ferramentas que Ele te dá, porque você vai se libertar. Agindo com sinceridade. Se você faz isso, esse terrorismo dentro do mundo que está chegando, entende? Isso não vai te influenciar. Vai passar por dificuldades, mas é lógico que vai. É na dificuldade que a gente tem que mostrar que tem raça, tem vontade ativa. As dificuldades vêm para isso, para que eu teste a minha fé, teste a minha vontade, teste meu conhecimento. É assim que a gente estuda na escola. Na escola humana, passando pelas dificuldades que os professores arrumam para cima da gente. Mas é justamente nessa escola que você vai mostrar que tem raça, que vai à luta e que vai vencer. Entendeu? É por isso que a gente faz prova no final de cada ano letivo, para mostrar que a gente vai vencer a dificuldade. É por isso que existe vestibular, e assim por diante. Entendeu? E todo passo que você quer dar de progressão na sua escalada evolutiva do seu trabalho, tem suas dificuldades. Por que é que para construir seu espírito você vai querer facilidades? Não. A única coisa que Deus quer da gente é trabalho. Deus ajuda os que trabalham. Então se esforce, trabalhe, o resto vem como consequência. Não fica se iludindo em dificuldade. Dificuldades são desafios. Entenda isso. Isso aqui que eu estou tendo não é difícil, é um desafio para que eu aprenda alguma coisa. Vê o que é que a vida quer de você. Não vá atrás do que você quer da vida. Porque se você mistura uma coisa com a outra, você perde. O que você quer da vida vai atrapalhar o que a vida quer de você. Então vê o que é prioridade na tua vida. E veja o que ela está pedindo para você. Esquece de você, como Jesus mesmo falou. Se queres ser salvo, abdica de ti mesmo. Não vá atrás do que você quer como homem. Abraça a tua cruz, porque tu tem tuas dificuldades na vida, para depois seguir Ele. Se eu não fizer essa sequência de abdicar de mim mesmo, dos meus interesses humanos, se eu não for atrás de abraçar a minha cruz com as dificuldades que a vida vai estar me oferecendo, eu também não vou seguir Jesus. É por isso que eu estou te falando. Se Espiritismo não é para quem quer, ele é para quem aguenta. Cristianismo também não é para quem quer, não, é para quem aguenta. E olha que a gente não aguenta mesmo. E olha quantas encarnações a gente deve ter tido de Jesus para cá e não aguentamos. Não aguentamos. Ficamos escamoteando a coisa, invertendo caminhos, entende? Saindo da estrada correta. E olha o que a gente fez. Criamos guerras, criamos inquisição, criamos um monte de coisa deturpando o que Jesus mandou para a gente. E o que é que a gente conquistou com isso? Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. E estamos aqui na última oportunidade de pelo menos voltar a trilhar pelo caminho correto do bem. Então que a gente vá atrás desse conhecimento com sinceridade. Porque é como ele fala aqui, o objetivo máximo da doutrina é libertar seus adeptos. De quê? Dos preconceitos. Do caminho equivocado que criou para si mesmo. Das ilusões do pseudo-ego que a gente tem. Das ignorâncias que a gente vive ainda por não querer conhecer a verdade e o caminho de Deus. Então a doutrina está aqui para isso. Nós não soubemos valorizar os 10 mandamentos. Nós desprezamos o amor que Jesus vem trazer para a gente. Hoje a gente tem um conhecimento, o conhecimento da doutrina espírita, que vem mostrar para a gente o que é que acontece com os que estão lá, de acordo com o que eles se comportaram aqui. Aqueles que souberam vencer as dificuldades trabalhando, estão bom lá em cima. Os que se entregaram nas ilusões do ego, que viveram de licença moral, estão ruim. E aí, o que é que você escolhe? Não vem dizer que Kardec não falou isso para a gente. Vai ler o livro Céu e Inferno, que é também uma maravilha. Tem irmão nosso de tudo que é jeito. De santificado até o último dos últimos lá, que são os suicidas. Tem de tudo lá. Então vai lá ler aquilo ali, vê como se comportaram, vê as instruções que São Luís deu e muitas vezes os protetores deram depois da comunicação de cada um deles. Vê o trabalho do anjo da guarda em cada um deles. Teu anjo da guarda também está trabalhando aqui. E o que é que tu está fazendo? Está seguindo atrás da libertação? Está sabendo dizer não ao ego? Para que o Espírito diga sim como deve ser feito? É isso que a gente precisa fazer. E não ficar arrumando nenhuma justificativa para voltar atrás. Porque não tem para que voltar atrás. Quando você diz não, é não. Quando você diz sim, é
sim, o que disso passa te causa mal. E ponto final. Não tem outro caminho. Então o que é que resta a gente fazer? Se adequar à vontade de Deus, sabe? Então, para que a gente fique feliz, é preciso se libertar das amarras do ego, trabalhando nossas qualidades espirituais. Só assim a gente vai se sentir melhor nessa vida. Deu para entender direitinho essa final dessa mensagem, que era muito bonita? Então, depois disso aqui, desse terror mediúnico, Valério comenta, para criar clichês positivos, é necessário um movimento positivo dentro da vida, assistindo filmes edificantes, programas edificantes e livros edificantes. Procurar ser seletivo na vida e ir em busca do que, em sua essência, é realmente bom, porque de espíritos obsessores nunca vem nada bom. Então, muito cuidado com o que for ler, porque livros mediúnicos dos obsessores poderá despertar clichês mentais negativos que estavam em nosso inconsciente, confundindo a nossa edificação moral diante da doutrina. Tudo é uma questão de escolha. Quando eu vejo isso aqui, tudo é uma questão de escolhas, eu tenho vontade de começar de trás a frente, sabe? É porque a gente tem estudado tanto esse sistema de recompensa aqui na segunda-feira. Eu tenho falado tanto das funções executivas que está na cabeça de cada um de nós, né? E é onde está a nossa capacidade de tomar decisão, que é como ele fala aqui, tudo é uma questão de escolha. Tudo é. E uma escolha racional, uma escolha lógica. Você tem que usar a sua inteligência para tomar decisão na sua vida. E não ser uma pessoa automática, como igual os animais, que vai atrás só em busca do desejo, da motivação e do prazer. E vive a vida só reclamando, porque enquanto não tem o desejo, a motivação e o prazer, ele reclama da dor, da falta e do vazio. Né? Então, você tem que estar um ponto acima disso. A inteligência veio para você fazer a diferença disso. Sabe? Então, você quer construir clichês positivos, entenda, clichê mental, o nome já diz, ela é mental. Ela não está no perispírito. Ela não está no corpo humano. Ela está no espírito que pensa. É a energia da mente. Imagina como está escrito lá no livro dos Espíritos, que quando Deus cria um, ele se individualiza do meio espiritual, e essa individualização ele forma um corpo espiritual, que a gente chama de corpo mental. Ali começa o princípio espiritual dessa individualização, em que ele pensa, sente e tem vontade. Energia mental é isso aí, é pensamento do Espírito, que somos todos nós filhos de Deus. Quando você começa a estudar alguma coisa, a sua imaginação vai criando a imagem daquilo que você está estudando. Razão, capacidade intelectual que vai me trazer pensamentos dedutivos, que nasce da argumentação e da abstração daquilo que eu vou estar procurando aprender. Então você forma imagens mentais daquilo que você estuda, imagens mentais daqueles livros que você está lendo, imagens mentais dos filmes que você está vendo. E essas imagens mentais, quanto mais solidez ela tem, maior vai ser a importância dela na tua vida espiritual. Você quer se libertar de um vício? Quando você tem um clichê mental negativo, controla para que não pratique aquele vício. Quer dizer, tenha autodisciplina e não fazer. Começa a fazer o que é edificante. Deixa a tua mente criar isso que é edificante. Do mesmo modo que você criou o que é negativo, você cria o que é positivo. É uma questão de trabalho seu. Quanto mais coisas positivas você tiver elaborando mentalmente, maior vai ser esses clichês, essas imagens mentais na tua vida. E toda vez que você estiver vivenciando alguma situação que tenha referência com aquilo, a imagem mental vai vir. E vai vir de uma maneira automática.
porque foi você que criou. E aquilo vai te trazer lembranças de tudo aquilo que você estudou. Para que diante do que é positivo, você comece a substituir um clichê mental negativo por um positivo, agindo com a sua vontade na escolha nova que você está praticando. É por isso que Paulo de Tarso falou para ele: na vida tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Vai atrás do que te edifica. O resto é só problema, é só encrenca. É melhor ficar longe dos problemas e das encrencas. Você tem a imagem do clichê positivo. E isso é interessante, sabe? Porque toda vez que você faz uma coisa que você viu que é negativo, que você pisou na bola, você sabe que pisou na bola porque a imagem positiva que está no teu espírito, que está na tua mente, serve de análise para que você veja que fez o que é negativo. Por isso que eu falo, todo aquele que sabe o que é ruim, que é negativo, que não é bom, ele já sabe o que é bom, o que é certo, o que é verdadeiro na vida. É só acordar isso com os clichês mentais. E você vai acordar como? Através de coisas edificantes. Se afasta do que é negativo. Evita que os gatilhos da negatividade tomem conta de você. Você não tem que ficar brigando com o teu comportamento. Você não tem que ficar brigando com o seu gosto. Você tem que educar o gatilho. Educa o gatilho que o resto não vai se acontecer. Então foge do gatilho. Cria hábitos novos, edificantes em cima daquilo que você fazia que era negativo. Entende? E à medida que você for fazendo isso, você vai eliminando o gatilho e vai criando um novo gatilho positivo. Isso é um trabalho mental. Se é mental, se é do espírito, é porque é um trabalho pessoal, individual e intransferível. É você que se constrói. É isso que a gente tem que entender. Então, se o problema é para fazer uma dieta, você vai lá e foge das coisas que desvia daquela dieta. O que é que você vai fazer? Vai trabalhar nas coisas novas que não vão fazer mal para você. Ah, mas não é gostoso. É lógico que não é. É lógico, você tem um vício. O vício é que é prazer na carne. Você vai ter que substituir o vício por uma virtude. Não. E não tem boca, está entendendo? É desse jeito. Até você aprender. Eu acho muito bonito no livro Ação e Reação, no penúltimo capítulo. O Drusus, ele faz uma... É lindo, sabe? Ele fala com o André Luiz a respeito de várias doenças que existem no corpo como consequência dos vícios das encarnações anteriores. Vai ler aquilo, meu, para tu entender porque é que tu está com artrite. Vai entender, ler aquilo para ver porque as artroses da vida estão tomando conta de você mais cedo. Lê. Vai ler para saber porque é que tu tem estenose de piloro, essas alterações gástricas. Vai ler para saber porque é que tu tem diabetes. Vai ler porque é que tu nasce com problema visual. São uma série de doenças. Olha, fulano nasce desse jeito porque a encarnação anterior foi assim assado. Então vai nascer assim assado. Vai ver que é uma maravilha aquilo, sabe? Vale a pena. Eu fiquei encantado quando vi aquilo. Entende? Porque eu comecei a me analisar. Olha onde é que eu estou aqui. É importante a gente saber disso, sabe? Porque isso traz mais lucidez para que a gente... É como a tudo dá em graça. A gente começa a dar graça pelas doenças que tem, gente. Porque a gente sabe que está passando no corpo aquelas mazelas que está no perispírito, que vem de uma energia mental que era negativa. Se eu não transformo isso positivo, o problema vai continuar comigo, meu. Então, eu falei para vocês, isso está na revista Espírita de Kardec, quando ele evocou o colega dele para analisar ele durante o sono. Ele disse,
tal dia, tal hora, tu vai dormir que eu vou te evocar e a gente tem que conversar aqui. Tá bom, legal. E foi, conversou, e ele descreve a elevação espiritual que aquele colega dele tinha fora do corpo, mostrando que o corpo limitava aquele espírito. Os órgãos da carne limitam o espírito. E depois, quando ele ia partir, a comunicação ia terminando, ele disse: olha, dá um recado para mim quando eu acordar. Olha que coisa interessante. Vai dizer que está ficando doido. Dá um recado para mim quando eu acordar, para que eu não repita esse tratamento novo que eu estou fazendo com o meu problema articular. Porque na encarnação anterior eu fiz a mesma coisa. E em conclusão estou padecendo aqui da mesma coisa, porque eu fiz errado sabendo que era errado. Ele não mudou a energia mental dele. Ele foi atrás de subterfúgios para tentar fugir da educação que ele precisa. Você entende por que é que o espírita quer espírita, mas espírita sincero? É contra a cirurgia bariátrica? Por causa disso. Você está limitando o efeito, mas não está corrigindo a causa. Você entende por que é que o espírita mais espírita sincero não é a favor dessa mudança de sexo? Dessa transexualidade? Porque a pessoa muda a periferia, mas a essência continua a mesma. Quanto a você, você está procurando mudar a sua essência? Você está procurando mudar a sua energia mental? Porque se você não muda, o problema continua. E dependendo como você está desprezando a lei de Deus, sua consciência vai ficar mais maculada. E consciência mais maculada é problema mais sério. É encrenca aumentada. Então, seja um espírita que tem um entendimento melhor da vida. Seja esse espírita sincero que sabe valorizar o que Deus está dando para ele. Para que diante disso você comece a corrigir seus vícios e seus defeitos aqui e agora. E começa da maneira correta, educando o seu espírito com clichês mentais positivos. Então você precisa estudar essa doutrina, meu. Quanto mais você estudar, mais coisas positivas você está arquivando no seu departamento mental. E quanto mais você tiver isso, melhor vai ser para você quando chegar os dramas da vida. Porque você vai ficar meio incomodado. Lógico, toda expiação gera uma frição lá dentro danada. É um erro que eu cometi e que eu quero cometer de novo, porque aquilo já faz parte de mim. Mas eu sei que eu não devo cometer de novo, porque senão vão complicar aquilo em mim. Então eu tenho que tirar do arquivo mental positivo, os clichês positivos, do meu superconsciente, do meu superego. Seja lá onde você queja falar, né? Ou filosofia, ou religiosidade, ou ciência, ou como Freud, você vai tirar lá nesse clichê mental positivo as forças mentais que você precisa para educar os seus vícios e suas paixões. Aí você sai dessa encarnação melhor do que quando chegou. Fortalece o que é positivo. É por isso que a gente fala as pessoas lá no consultório, principalmente quando os meninos encontrar aqui, que começam a fazer coisa certa, fortalece o que é certo, valoriza o que é certo, fez o que é certo, vibra com ele, vai dar toda a energia para aquela criança, para que ele continue fazendo positivo, melhora a clichê mental da criança, porque a maioria das vezes você só reclama quando faz coisa errada, e você valoriza quando faz coisa certa. Vê se está sendo proporcional o que você reclama dos outros. Será que você está valorizando o que é certo que aquele outro faz? Você que reclama da mulher, reclama daquilo que te incomodou. Você viu a quantidade de coisa certa que ela fez? Não. Você valorizou esse monte de coisa certa? Duvido. Duvido. É essas coisas que a gente tem que mudar na nossa cabeça. Jesus, quando falou para a gente, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam,
Orai por aqueles que vos perseguem. Vê o clichê mental positivo que tem nos outros, que você não está querendo enxergar e está só querendo botar o pé na goela dele do erro que ele cometeu. Ele tem coisa positiva. Ele fez coisa positiva contigo. Então, bendizei o que vos maldizem. Tem coisa positiva lá dentro. Fazei o bem aos que vos odeiam. Ele também faz muita coisa boa. Entende? Então, muda a tua capacidade de entendimento do que é a vida e do que são as pessoas. Vai atrás do que é positivo. Se você fizesse isso com você, valorizando sempre o que chega de tal positivo, você ia encontrar muita coisa positiva naqueles que estão junto contigo. O problema é que a gente não faz isso com a gente. O problema é que a gente gosta de viver dos clichês mentais negativos. Se bebe, quer continuar bebendo, se fuma, quer continuar fumando, se faz sexo de regrado, quer continuar fazendo sexo de regrado. Não, o vício é o que me dá prazer na carne e infelicidade no espírito. Vale a pena. Não é melhor dizer não, mas dizer não com consciência, para que eu extraia o que é positivo e esse positivo venha iluminar em mim o que é negativo. É isso que a gente precisa compreender. Isso tudo está ao nosso alcance. É um problema mental do teu espírito criado por Deus, que depende só de você na sua evolução, de mais ninguém. De mais ninguém. É difícil você escolher um filme bom, um programa edificante, um livro bom para você ler. Vê se você, quando vai ler um livro edificante, você se empolga com aquilo. Não, é difícil. Vê se você já leu quantas vezes a codificação da doutrina do Espírito. Quantas vezes leu o livro dos Espíritos? É nessas horas que eu admiro meu avô, sabe? Podia não ter aquela educação do ponto de vista humano, mas tinha visão espiritual. Porque quando eu cheguei para ele com meus 13, 14 anos e disse que queria ser espírito, e perguntei: o que é que eu vou ler? Ele falou: lê o livro dos Espíritos. Eu fui lá e desbolhei aquele troço. Depois cheguei para ele: vou já ler. E agora? Ler de novo. Então, vou de novo, tá bom. Leio com mais atenção. Tá bom. Fui, leio com mais atenção. Até demorou mais tempo. Demorou mais tempo da segunda do tempo, porque eu li com atenção mesmo. Cheguei para ele e disse: e agora? Vou ler de novo. Porque até hoje eu leio esse livro e não aprendi nada, tá entendendo? Ele, puxa vida. Isso é que é clichê mental positivo. Isso é que é leitura edificante. Eu comecei a entender que eu tinha que ler mesmo, tá entendendo? Para aprender aquele troço. E comecei a ler as obras de Kardec todas. Entendi alguma coisa? Não entendi quase nada, tá entendendo? Porque aquilo ali eu não tinha aquela maturidade para entender. Entende? E depois que eu li aquilo, eu entendia, aquilo ali não se viu como motivo para que eu desistisse. Muito pelo contrário. Entende? As dificuldades da vida são desafios. Eu sempre encarei a coisa desse jeito, sabe? Eu acho que eu já apanhei muito na vida. Por causa disso, eu já vinha desde assim, com esse negócio na cabeça. Né? Então, já que é desafio, vamos ler. Vou ler mais, vou ler mais, vou ler mais. E eu fui entendendo aos poucos, sabe? E quanto mais eu lia, mais eu entendia. E até hoje, pelo menos uma vez no ano, eu leio o livro dos Espíritos. Esse ano eu já li, só faltou a gente para mim. E os restos eu já descolhei tudo. Não vai dar tempo ler a gente. É muito complicado. Principalmente agora que a gente viu que teve deformidades nesse livro, e que até agora a FEB não teve a honestidade de dizer: eu errei publicando esse livro da Gênesis quinta edição, que foi deturpado, e o que vale são as das 4 primeiras edições, que é quando Kardec estava vivo. Então, se tiver que ler o livro da Gênesis, vá atrás. O que está mais acessível é da primeira e da terceira edição, que às vezes você consegue na internet. Da FEAL ela já publicou, e tem outras livrarias já distribuindo outros livros com essa edição. Porque tem mudanças que são mudanças muito difíceis, que modificam muito o contexto da obra. E é como eu estou te falando, e é por isso que eu não dou muita pelota para esse negócio de fé, não dou. Porque uma pessoa, quando é honesta, ela é honesta. Quando vive de licença moral, a coisa não está certa. A pessoa tem que ter honesta. Eu errei e vamos fazer o que é certo. Entendeu? Que nem Paulo de Tarso. Não quer nem saber. O que queres que eu faça? E vamos fazer o que é certo. Entendeu? É assim que a gente tem que entender. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ler. Ver coisa boa.
Vê os filmezinhos que tu está lendo, entendeu? Vê os programas que tu tem durante o dia. Vê as novelas que assiste, vê os canais de televisão. Vai ver essas coisas, analisa a tua vida. Isso é autoconhecimento. E muda. Porque se você não mudar, vai continuar do mesmo jeito. Muita paz a todos e semana que vem a gente continua. Façamos nossa prece. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Negue por essa razão, não será somente aquilo que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, ensino o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens à caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variável expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Todavia, se te empenhas em boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possa desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio mundo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às inspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque aonde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Que possamos, por meio dos conhecimentos que estamos angariando, trabalhar cada dia mais no caminho do bem, do belo, do bom. E que através do autoconhecimento possamos tirar o véu do orgulho que está sob nossos olhos e com trabalho árduo transformarmos nossos vícios em virtudes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação,